Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio do TotalCast, o podcast da Total Ingredientes. Aqui a gente sempre diz que a gente explora a ciência por trás dos alimentos. Então eu sou o Gabriel, seu anfitrião de sempre, e hoje a gente vai abordar de maneira bem rápida e sintética três tópicos essenciais e que esse mês a gente vai ter muito, né, aí na mídia, que qualquer empresa de alimentos ou indústria alimentícia, né, tá sempre de olho, que é a segurança alimentar, a certificação em alimentos e também como escolher fornecedores. Então vamos lá, vamos nessa, roda a vinheta. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte de segurança alimentar, né? Eu acho que um dos tópicos mais importantes para a gente tocar é sobre o que é a segurança alimentar. Então, o conceito, né, de segurança alimentar é a garantia de que os alimentos que a gente vai consumir ou que está produzindo são seguros para a saúde, livre de contaminação e de influências que possam causar doenças, né? Então, que influências pode causar doença? É uma contaminação química, uma contaminação microbiológica, uma contaminação também cruzada, né? Como, por exemplo, por alergênicos. Enfim, segurança alimentar é a gente conseguir garantir que o alimento ele vai estar seguro. E a importância dela, né? Então, a importância dela é que a gente tem que garantir, né, a segurança dos alimentos. Isso é vital, né? Não apenas para proteger a saúde do consumidor, mas também para manter a reputação da empresa e cumprir com as regulamentações legais. Então, a gente já viu vários casos aí na mídia, né, ao longo dos anos. Óbvio que com o passar do tempo as empresas vão se desenvolvendo e vai ficando os processos vão ficar muito mais controlados, mas a gente ainda vê alguns casos aí de contaminações, de produtos fora, né, do padrão e também até casos extremos, né? E algumas práticas aí, eu vou falar algumas práticas aqui para a segurança alimentar, né? Que a gente sempre analisa na Total. Então, a higiene, né? O padrão alto de higiene em todas as etapas de produção, tá? Então, desde o operador até o equipamento, até o site industrial, até onde vai ser armazenado esse produto. O controle de temperatura, quando esses produtos eles são sensíveis à temperatura, então a gente tem que garantir que os alimentos eles sejam armazenados e transportados nas temperaturas corretas, né? Então, é sempre interessante a gente olhar a ficha técnica, a gente fazer testes de estabilidade, né? O teste de controle de temperatura e crescimento microbiano. A gente sabe que, né, isso é um ponto muito importante, o controle da temperatura, a temperatura temperatura ambiente, né, normalmente que a gente atua aí no Brasil, aqui no sul, às vezes varia de 13 até 25, 30 graus, é a temperatura perfeita, né, para o crescimento microbiano. Então, o crescimento microbiano ele acontece na temperatura ambiente. Então, quando a gente controla a temperatura, né, a gente garante que os padrões estejam dentro, a gente consegue aí ter menor chance de contração de algum micro-organismo. A rotulagem também, então a gente já sabe que a rotulagem é cada vez mais específica, né? Então a gente tem que informar claramente os ingredientes e as datas de validade, isso aí é o mais importante, né? Juntamente com as outras informações. E o treinamento contínuo, né? Então a capacidade a gente conseguir capacitar todos os envolvidos nessa cadeia de produção sobre as práticas de segurança alimentar. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que treinar não só o técnico, não só o operador de produção, mas toda a parte de gerência, né, da nossa fábrica, porque todo mundo tem que estar alinhado com os padrões de higiene dentro da fábrica. Então, por exemplo, não pode ter animais. Então, a pessoa, às vezes, da gerência ou a pessoa que está fazendo a operação, né, de entrada de um produto, ela tem que verificar se, por exemplo, o caminhão está em ordem, né, do nosso fornecedor. Se o caminhão está tá adequado para receber o produto, se não tem nenhum vetor, se não tem nenhuma praga, né? Então, esses treinamentos eles são muito importantes. Então, um exemplo prático, né? Numa fábrica de iogurte, está trabalhando com iogurte, é crucial a gente monitorar constantemente a temperatura durante a produção, por causa do micro-organismo, o armazenamento, né? Para também, por causa do micro-organismo, e também a gente está controlando a qualidade, né, do leite que está vindo para fazer esse iogurte e também das matérias-primas, né? Então, sempre ver sobre certificado de análise.
Então, o certificado de análise que entra na empresa para ver se está dentro dos padrões, né? A gente teve um exemplo, né, há pouco tempo atrás, do propileno glicol no mercado, que uma distribuidora comprou propileno glicol de grau técnico que tinha alto grau de impureza, e esse propileno glicol ele deveria ser utilizado para somente uso industrial, e acabou se vendendo para rações, né, e também alguns casos em alimentação. Isso foi um caso gravíssimo que aconteceu e não faz muito tempo. Então, gente, a gente já vê que é de grande importância. E um grande aliado para a gente manter esse padrão, tá, são as certificações e também as boas práticas, tá? Então, a importância da certificação já está aí. A gente já vê que elas são fundamentais para a gente garantir a segurança e a qualidade dos alimentos. Isso mostra que o fornecedor ele segue essas normas rigorosas e proporciona também confiança no consumidor, tá bom, gente? Falando sobre as certificações, então isso gera muita dúvida, né? Aqui na empresa também a gente recebe muitas dúvidas dos nossos compradores, e a gente vai falar um pouquinho sobre as principais certificações, tá? Então hoje a gente tem certificações em alimentos, tem a ISO 22000, né? Um padrão internacional, tá? Ela tem algumas normas que são reconhecidas, tá? Como pela Safety Quality, tá? Ou seja, estão dentro dos padrões internacionais de trading de alimentos, tá? A ISO 22000 ela não está dentro, tá? A BRC já é uma norma que ela está dentro desses padrões, tá? Ela é reconhecida pelo GFSI, né? É uma certificação global, tá? Que ela garante a qualidade dos produtos. Outras pelo GFSI são HCCP Plus, ou APPCC, como a gente diz no Brasil, né? Que é a análise de perigos e pontos críticos, é um sistema preventivo para garantir a segurança. A IFS, né? International Feature Standards, uma certificação focada em segurança e qualidade dos produtos, tá? E também a gente tem outras, como FSSC 22000, né? Que ela também reconhecida pelo GFSI, e a SQF. Então, quando a gente vai escolher uma delas, a gente tem que olhar muito para quem é o nosso consumidor, né? O que o nosso consumidor prefere. A FSC 22000 ela é mais global, né? A BRC também é um pouco mais global, ela é, na verdade, britânica. A FSC ela é australiana. E a gente tem a SQF, por exemplo, Safety Quality Food, ela é criada nos Estados Unidos e ela é muito focada no mercado, né, também internacional, mas também temos muitos players do mercado norte-americano. A IFS, né, que é International Feature Standards, ela já é uma certificação para o mercado europeu. A gente tem algumas outras certificações, como por exemplo certificação vegana, certificação orgânica, né, que garantem que a cadeia, né, tenha aquela garantia de qualidade. Por exemplo, se você quer vender um produto orgânico, um produto vegano, né, você necessita disso, tá? Mas em segurança de alimentos a gente fala dessas principais. Então vamos lá: IFS, BRC, HACCP+, às vezes a ISO 22000, FSSC 22000 e SQF. E aí os benefícios, né? Então, quando a gente tem, quando a gente vai atrás de certificação, né, a gente sabe, né, que é muito complexo, porque tem vários padrões, vários formulários e vários controles para que a gente trabalhe com alimento. Então, ter fornecedores, né, que garantam que os produtos são seguros, de alta qualidade, ajuda a cumprir os requisitos legais, tá? Além dessas que a gente falou, também tem uma muito interessante, tá? Que é a DBCP, que eles chamam, ou seja, de GMP também, tá? Que é as boas práticas de fabricação. Então, é uma certificação que certifica que a empresa segue as boas práticas de fabricação. Isso é muito importante, porque o manual de boas práticas, ela é obrigatória para todas as empresas, né, que estão trabalhando com alimentos. Então, se tu está procurando, por exemplo, fornecedor, né, para os seus produtos, né, como a Total, é importante verificar sempre a certificação, né, dessa empresa e também, né, se essa empresa ela possui um manual de boas práticas, né, e segue esses padrões, tá? Então isso é muito, muito importante mesmo. E aí, né, o último ponto é como escolher os fornecedores. A gente está falando um pouquinho sobre isso, e a importância de escolher, né? Então, quando a gente já pensa na certificação, já pensa na segurança de alimentos, então é importante escolher o fornecedor certo, né?
porque é crucial para garantir a qualidade do produto final. Um bom fornecedor ele pode ter a diferença, fazer a diferença no produto de sucesso e um recall desastroso. Então, imagina se tiver que fazer um recall de todo um lote de produção. Isso é desastroso para a produção. Então, aqui vai alguns critérios de seleção que a gente separou, tá? Então, o primeiro deles que a gente avalia, né, é a qualidade. Então, avaliar a amostra, pedir a amostra do produto e verificar essa consistência. Reputação, pesquisar um pouquinho sobre a reputação do fornecedor no mercado. Né? Ver, óbvio, a parte dos custos é muito importante, então às vezes nem sempre o mais barato é melhor, a gente sempre pensa, pô, pegar o mais barato, a gente está tentando abaixar custo, mas nem sempre é o melhor, tem que analisar se de fato bate as necessidades com o que você necessita e qual é a ideia, né? Nesse sentido. Capacidade de suprimento, então, entender se o fornecedor ele vai conseguir atender a demanda, serviço ao cliente e as documentações de qualidade. Então, quando a gente fala em documentação de qualidade, por exemplo, o meu fornecedor ele não tem um certificado ainda, mas você pode verificar se ele tem, por exemplo, um manual de boas práticas, verificar se ele faz controle de potabilidade, verificar quais os padrões microbiológicos que ele utiliza, verificar se tem a possibilidade de fazer uma auditoria. Então, esse tipo de coisa, ela ajuda muito você escolher o fornecedor, né? Obviamente, quando ele tem um certificado, fica muito mais fácil de a gente trabalhar, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, um fornecedor de farinha de trigo, a gente fala muito da parte de pão porque a gente conhece, né? Então, se a gente tiver um fornecedor de farinha de trigo para pão artesanal, além de testar a amostra para verificar se a qualidade da farinha ela realmente está dentro dos padrões, é bom investigar se a reputação do fornecedor consegue fornecer a quantidade e a qualidade sem comprometer a tua fábrica, né? Então, é bom a gente entender se o fornecedor tem um bom serviço, né? E se ele está sempre atento ao cliente. Então vamos lá, conclusão, né? Só recapitulando os principais pontos, a gente falou um pouquinho sobre segurança alimentar e importância, a gente linkou com os certificados em alimentos e como escolher os fornecedores. São 3 pontos importantíssimos para a qualidade, tá? Quando a gente fala em qualidade de alimento. Eu espero, né, que vocês tenham gostado desse episódio, tenha sido informativo e também que vocês possam utilizar isso na empresa de vocês. E se você gostou, não esqueça de seguir o nosso canal, né, o Total Cash, e compartilhar com os colegas aí da área de alimentos. E para mais conteúdos como esse, né, visita o nosso blog e também dá uma olhadinha nos nossos outros posts, tá bom? Valeu, pessoal, deixa o joinha aí, deixa o like e até a próxima. Um abraço.